Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast E por Falar em Saúde Mental no Trabalho. No Setembro Amarelo, a gente precisa falar de saúde mental, de saúde emocional em diversos ambientes. E por que não no ambiente do trabalho? Para conversar sobre a nossa saúde mental e o trabalho e essa relação, a gente está recebendo hoje a psicóloga do Tribunal, Cibele Moro, que vai nos ajudar a entender melhor como o ambiente de trabalho influencia diretamente na nossa saúde mental. Seja bem-vinda. Obrigada, Alberto. Eu vou apresentar, então, a Cibele, para quem não conhece, a nossa psicóloga. Ela é diretora da Divisão de Gestão de Pessoas do Tribunal, especialista em instituições em análise pela FADERGS e em psicologia organizacional e do trabalho pelo Conselho Federal de Psicologia. E é mestre em psicologia social e institucional pela URGS. Seja muito bem-vinda, então, Cibele. Eu estou ansioso para a gente explorar esse tema, porque se fala tanto em saúde emocional, em saúde mental, mas se fala pouco em saúde mental no ambiente de trabalho. Eu queria que tu começasse por aí. Por que é importante a gente falar desse tema no meio de uma campanha de Setembro Amarelo? Bom, Alberto, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Imagina, um prazer. Muito bom estar aqui contigo. Bom, por que falar de trabalho? Por que falar dessa relação de trabalho e saúde mental no Setembro Amarelo? Bom, porque a saúde mental, ela não depende só de aspectos individuais ou aspectos pessoais, né? A saúde mental, nós somos seres sociais e a saúde mental, ela depende também do contexto social no qual nós estamos inseridos. A saúde mental, ela também depende do aspecto social e coletivo. Então, nós estamos inseridos numa família, nós estamos inseridos em comunidades e nós estamos inseridos no trabalho. São diferentes contextos sociais que refletem na nossa subjetividade, produzem diferentes reflexos na nossa subjetividade. Então, e o trabalho, ele é um elemento central no contemporâneo, né? Ele é um elemento de inserção social, ele é um elemento de reconhecimento social. O trabalho, ele não é pouca coisa, assim, pra gente, né? Ele é, na nossa sociedade, ele tem um valor importante. Sim. Então, é importante, assim como a gente pensa em outros aspectos da nossa vida, o que produz saúde na nossa vida, né? As nossas relações familiares, as nossas relações na comunidade onde estamos inseridos, a gente precisa pensar também no trabalho. O que nesse trabalho me produz bem-estar, né? O que nesse trabalho me produz sofrimento. Então, assim como outros aspectos da nossa vida, a gente precisa estar atento, né, à influência na nossa saúde mental, o trabalho não é diferente, ele também é igualmente importante. E, assim, na tua experiência, quais são os principais aspectos, então, considerando, né, essa influência, primeiro, que o trabalho é tão fundamental para a gente, e, portanto, essa influência que o ambiente de trabalho tem na nossa saúde. Assim, quais são os maiores riscos de adoecimento, por exemplo? O que tem no meu ambiente de trabalho, o que pode ter no meu ambiente de trabalho, que pode chegar ao ponto de me adoecer? Se é que adoecimento é o termo correto, né, Cibele? A gente fala, assim, Alberto, antes do adoecimento, a gente fala também em sofrimento psíquico. O sofrimento, ele é, digamos, algo anterior a um quadro de adoecimento, antes de se instalar uma doença psíquica. Então, a gente fala em sofrimento. Então, o trabalho, ele tem, né, a gente diz que o trabalho, ele nunca é um elemento neutro em relação à nossa subjetividade. Ele pode tanto ser um promotor de saúde, de bem-estar, de satisfação, quanto também promover ou contribuir para o sofrimento ou, num caso pior, né, mais extremo, também para o adoecimento psíquico. Então, acho que começando falando assim, da promoção da saúde, que eu acho que é mais fácil, né? Tem alguns autores que dizem, que estudam essa relação da saúde com o trabalho, que vão dizer que o trabalho, ele é promotor de saúde, quanto mais espaço a gente tem para o desenvolvimento subjetivo. O que é o desenvolvimento subjetivo? Explica isso. É basicamente a gente poder colocar algo da nossa subjetividade no trabalho, naquilo que a gente faz. Então, tem um autor que fala em poder de agir, e que a saúde estaria relacionada com a expansão do poder de agir.
Então, o que é a expansão do poder de agir? É a gente poder colocar algo de nosso naquilo que a gente faz. Então, mobilizar os nossos recursos intelectuais, afetivos, emocionais, relacionais no nosso trabalho. Então, essa mobilização através do trabalho seria o espaço e a margem para se produzir saúde no trabalho. Então, desenvolvimento subjetivo. Então, o trabalho, ele pode ser entendido como promotor de saúde, né? Tem essa potencialidade, quanto mais ele tem esse espaço para a gente colocar algo da gente ali. Então, um trabalho que eu possa contribuir com a minha criatividade, que eu tenha espaço de contribuir com o meu saber, com a minha experiência, um trabalho que valorize os espaços de diálogo, de cooperação, onde tem um espaço de trocas, né? Então, onde realmente eu possa contribuir, eu sinta que a minha contribuição também ela é olhada e valorizada. Então, isso é o reconhecimento que a gente fala tanto no trabalho, que é algo muito importante. Então, sentir que aquela contribuição que eu trago para o trabalho, ela também está sendo olhada e está sendo reconhecida e valorizada. Porque, de outra forma, se as contribuições que eu trago para o trabalho, eu percebo que elas não são vistas, elas não são reconhecidas ou nunca é suficiente o que eu faço, isso pode ser bastante adoecedor. Então, por outro lado, tem essa falta desses espaços de diálogo, de contribuição, isso pode contribuir para o sofrimento e para o adoecimento psíquico também. E acho que é importante também a gente perceber que às vezes eu estou no mesmo ambiente de trabalho e esse ambiente que foi tão enriquecedor para mim positivamente, em alguma medida com o tempo ele pode passar a ser causa de sofrimento. Isso é possível também, né? A gente não vive num cenário ideal o tempo inteiro, né? Não, e as coisas mudam, né? O trabalho, por vezes, muda, a carga de trabalho muda, e falando nisso também, a carga de trabalho é algo importante para a gente pensar o processo de saúde e adoecimento. Então, um trabalho com sobrecarga constante não é um trabalho que em algum momento vai produzir um quadro de sofrimento e possivelmente de adoecimento também. Então, sim, o contexto de trabalho muda, como o contexto da nossa vida familiar, né? Enfim, diferentes contextos estão sujeitos à mudança, né? Então, sim, um trabalho que em determinado momento nos trouxe muita satisfação, daqui a pouco. Porque o que depende aí de como esse trabalho está organizado. Sim. Se algo na organização desse trabalho muda, o que é essa organização do trabalho? Como são as metas de trabalho, como essas metas são geridas, como se dão as relações naquele grupo, entre aquela equipe, como é que é a relação com a hierarquia, né, quais são os sistemas de recompensa e de valorização, tudo isso compõe a organização do trabalho. Quando algo muda aí, isso pode trazer né, uma interferência positiva ou negativa. E assim, o trabalho remoto, que é uma realidade que veio com muito mais força depois da pandemia, isso também pode interferir positiva e negativamente na saúde emocional do servidor e do magistrado? O teletrabalho, ele é um capítulo, assim, à parte, né? O que eu Daria digo, um programa inteiro só sobre o teletrabalho. A gente agenda e faz um futuro. Mas, assim, o que eu diria? Eu penso bastante, assim, acho que a gente precisa pensar bastante sobre o teletrabalho, as repercussões. É inegável que o teletrabalho... A gente faz acompanhamento dos servidores em teletrabalho e a gente vê que as pessoas... o teletrabalho, ele agrega muito em termos de qualidade de vida para os servidores. Isso é inegável. Outras repercussões a gente ainda está acompanhando para entender, né, em que medida isso repercute, o teletrabalho repercute na dinâmica do coletivo, né, nas relações, se tem aí um risco maior de afastamento, né, das pessoas, de isolamento social. Eu entendo que assim, a questão não é o teletrabalho, mas como o trabalho é gerido num contexto de trabalho remoto. E essa questão não é só nossa, local do nosso tribunal. Isso é uma coisa global que eu acho que todas as empresas estão nesse movimento de descoberta, né? E aí tu comentou uma coisa sobre o ambiente, sobre as questões, todas essas que tu comentou, né? Que tem relação direta com o trabalho. E aí me leva a uma pergunta assim porque a gente pensa talvez... E aí eu quero entender se é erroneamente ou não, que o gestor é o gestor daquela unidade é o único responsável pelo ambiente e, portanto, pela saúde mental de toda aquela equipe.
é isso mesmo? Tem mais responsáveis? Como é que existe uma divisão? Como é que funciona isso? Então, o gestor ele não é o único responsável. Todos nós somos responsáveis quando a gente fala em saúde mental no trabalho, porque todos nós estamos nesse contexto, né? Nós somos ativos nesse contexto. Mas eu entendo que os administradores, né, de uma organização, os gestores, eles têm um papel diferenciado, sim. Porque se a gente fala que a saúde no trabalho depende da forma como o trabalho está organizado, quem tem mais alcance sobre a organização do trabalho, sobre definir como as metas são geridas, vai ter reunião nessa equipe, tem espaço de troca, não tem, como é o sistema de recompensas, como é que a carga de trabalho é dividida, as pessoas podem contribuir, as pessoas podem fazer perguntas, né? As pessoas podem trazer sugestões para o trabalho ou não, quem define o trabalho é só a chefia. Então, essas questões todas passam muito pela gestão. Pela gestão formal, Sim. pelos administradores, né, por quem está pensando a gestão do trabalho. Então, eu diria que os gestores, eles não são os únicos responsáveis, mas eles têm um papel importante quando a gente pensa aí na organização do trabalho. Tem um aspecto que é bem importante, que eu não comentei antes, assim, em relação a esse processo de saúde e adoecimento, que é a lógica, assim, do diálogo, então, assim, de fomentar essas trocas dentro da equipe, né, de conversar sobre o trabalho. E isso nem sempre é fácil, porque abrir esses espaços, eu sempre digo assim, a gente abrir espaço de escuta, de saber como as pessoas estão em relação ao trabalho, não é tão fácil. É simples dizer, mas fazer Sim. não é tanto, porque quando a gente abre esse espaço, a gente tem que estar aberto e disponível para o que vem. E a gente nunca sabe o que vem. Sim. Mas é muito importante, assim, saber como as pessoas estão em relação ao trabalho, né? E aí, uma outra questão, assim, falando em saúde e adoecimento do trabalho, que é muito importante, talvez seja um dos elementos mais centrais, é a questão do sentido do trabalho. Né? A pessoa ver sentido naquilo que faz. Se eu trabalho e eu produzo somente para atingir um determinado número, se eu sinto que o meu... a qualidade é importante para mim, mas eu não tenho esse tempo para investir na qualidade daquilo que eu faço. E a questão do sentido do trabalho vai se perdendo. E talvez esse seja um dos elementos mais importantes para pensar saúde e adoecimento. Porque se aquele trabalho deixa de ter sentido e ele se esvazia, então tem um risco muito grande de eu me afastar subjetivamente desse trabalho, né, e de eu vir a sofrer, isso desencadear um sofrimento psíquico, né, e até um quadro de adoecimento. Então, retomando a questão das chefias, né, e dos gestores, eles têm realmente um papel importante, principalmente de fomentar as trocas e a participação desse coletivo, né, essa troca entre as pessoas. A cooperação, né, no grupo. Claro. Eu fico pensando também, o nosso público, ele é peculiar de alguma forma, porque em tese a maioria de nós passa uma vida laborativa muito extensa aqui dentro. A gente tem mais chances de perder esse fio da meada em relação ao propósito do nosso trabalho? Ou não acha que isso seja uma realidade? Eu acho que depende muito da experiência que a pessoa vai ter, as experiências de trabalho. Talvez não dependa tanto, assim, do tempo que a pessoa está aqui, mas da experiência que ela tem de gestão do trabalho naquele determinado setor. Porque eu acho que isso depende muito mais, eu acho que o risco é maior quando se está numa unidade de trabalho que se entra numa lógica, sabe aquela coisa da máquina, assim, de produzir e não se ter esse tempo de conversa, de parar para pensar, enfim, de se pensar sobre, afinal de contas, por que a gente está aqui, né? Qual é a lógica desse trabalho? Eu acho que quando se entra nessa lógica, assim, o risco dessa alienação, vamos chamar assim, né, de se perder a dimensão do sentido do trabalho, ela é maior do que uma pessoa que está muito tempo fazendo o mesmo trabalho, mas que consegue ver um propósito naquilo muito a partir do jeito como aquela unidade pensa o trabalho. Né? Se a gente pensar nas unidades jurisdicionais, por exemplo, nos gabinetes, a gente vê que às vezes determinados magistrados ou chefias mantêm muito viva essa ideia do propósito, né, do que a gente está fazendo aqui.
Então, eu penso que esse sentido do trabalho está muito mais vinculado a isso, a maneira como o trabalho está sendo pensado, né, em cada unidade, do que propriamente do tempo que a pessoa está, né, envolvida, desempenhando aquele trabalho. Entendi, perfeito. Acho que tem algumas perguntas que a gente pode se fazer até para avaliar a nossa saúde emocional, mental no ambiente de trabalho. Essas perguntas eu não saíram da minha cabeça, saíram de um trabalho da Cibele que eu vou puxar para cá, que é um pouco isso que tu tem falado. Você sente que os seus esforços são reconhecidos, a carga de trabalho é adequada à tua jornada, você sente que é ouvido nas decisões, essas que tu já comentou aqui, eu tô retomando, porque eu acho que é fundamental eu me fazer essas perguntas enquanto participante de uma equipe e eu também fazer essas perguntas enquanto gestor, se eu estou escutando, se eu estou reconhecendo. Então, ao fim e ao cabo, me parece, isso que eu quero que tu me diga se faz sentido, que quando a gente está pensando em saúde mental no trabalho, a gente precisa partir dos mesmos elementos que se a gente fosse pensar em saúde mental fora do trabalho, quais sejam. O respeito, o autoconhecimento, a escuta, o acolhimento. Eu queria ver se isso faz sentido, se é isso mesmo, se é nesse sentido que a gente tem que trilhar o nosso caminho aqui dentro, né? Se eu estou me sentindo, por exemplo, injustiçado, que caminho eu busco? Né? Me parece que eu entendi o cenário ideal para o não sofrimento, né? Para que isso me desenvolva, inclusive, como pessoa. Mas se eu não estiver passando por esse cenário melhor, que atitudes eu tenho que tomar? Né? Eu, enquanto servidor, para onde eu vou? Assim, o que eu faço no primeiro momento? O que tu indicaria? Bom, a gente sempre, quando o servidor nos procura, né, com uma dificuldade no trabalho, a gente sempre tenta ver com ele o que ele já tentou naquele ambiente. Já conversou com a chefia, já tentou expor um pouco do que tu tá sentindo, de como tu tá te sentindo em relação ao trabalho, porque às vezes são coisas assim que a gente pensa que são relativamente simples de se resolver. Por exemplo, às vezes as pessoas vêm muito chateadas porque elas sentem que trabalham, mas parece que nunca é suficiente, ou o esforço não é reconhecido, ou às vezes a chefia tem uma expectativa de que todo mundo vá produzir do mesmo jeito, na mesma quantidade, e sem olhar os estilos individuais. Então a gente sempre incentiva que o servidor tente abrir esse espaço de conversa com a chefia, né? Que ele possa levar para a chefia como ele está se sentindo, enfim, porque às vezes a pessoa está num processo de sofrimento e de adoecimento, inclusive, né? Não é raro isso acontecer. Nem sempre o servidor sente que tem esse espaço. Sim. Porque justamente, muitas vezes ele está vindo de um ambiente, ele está num ambiente que não tem esse espaço de conversa. Né? E ele sente que ele não tem essa abertura para ele dizer como ele está sentindo, não tem espaço para mudança, né? Para esse trabalho ser repensado. Bom, quando é assim, se ele realmente acha que esgotou todas as possibilidades, muitas vezes uma relotação é o caminho. Se ele sente que ali não tem possibilidade alguma, né? Mas muitas vezes tem possibilidade. Muitas vezes a chefia simplesmente não sabe como aquela pessoa está se sentindo, ela desconhece. Porque nesse ritmo meio frenético do trabalho, a chefia também está ali tocando o seu trabalho, assim como os servidores estão então não tem esse espaço de olhar para o outro, ou a chefia às vezes pressupõe que está todo mundo bem. Então se o servidor não diz, a chefia às vezes não tem como saber, né? Não sei se eu estou muito errado, Cibele, mas às vezes me parece que a dificuldade é dizer exatamente o que está se sentindo. Então a pessoa usa um subterfúgio, reclama de outra coisa, mas não consegue dizer isto me incomoda. E aí a chefia não adivinha, né? E então acho assim, o diálogo ainda é sempre a melhor saída, mesmo que a gente precise dizer o óbvio, porque muitas vezes me parece que a gente pode pensar assim, não, mas é óbvio que eu não gosto disso, é óbvio que isso não me faz bem, mas óbvio para quem, né? Então acho que a gente, não por nada tem aquela frase, né? O óbvio precisa ser dito também.
Acho que esse é um caminho também que a gente pode pensar, né? Quem está nos assistindo e está com alguma questão e não está conseguindo sair desse enrosco, bom, talvez dizer o mais óbvio, o mais simples, talvez seja um caminho, né? Sim, e acho que a gente precisa evoluir, não aqui necessariamente no tribunal, acho que as instituições como um todo, nessa discussão sobre o trabalho. Porque curiosamente, talvez paradoxalmente, a gente não tem uma cultura de discutir o trabalho, conversar sobre. A gente funciona muito numa lógica de consenso, de que, bom, se não é para todo mundo entrar num consenso, então a gente nem abre uma conversa. Sim. A gente tem um pouco de medo do conflito. E aí, voltando também de novo às bases teóricas, assim, tem um autor que fala muito assim, da importância da controvérsia no trabalho. Porque a controvérsia, ela está fora da lógica do consenso e ela está fora da lógica da disputa. A controvérsia é esse espaço onde a gente pode debater sobre o trabalho. Né? E é através da controvérsia que o trabalho se desenvolve e que a gente se desenvolve também, porque assim, a gente sente que está contribuindo. E daqui a pouco o outro traz, o colega ou a chefia traz um ponto de vista sobre o qual eu não tinha pensado, né? Sobre o trabalho. Ou eu posso dar uma contribuição que os outros não tinham pensado e pensando junto a gente pensa melhor. Mas a gente precisa naturalizar esses espaços de conversa. E nesse sentido a gente tem muito ainda para evoluir. A gente, pensando assim, por exemplo, em reunião, como é raro a gente ouvir assim, equipes que façam, porque parece que reunião é perda de tempo. Reunião, o espaço de conversa sobre o trabalho, assim, parece que é perda de tempo. Então, porque a gente não está lá produzindo. E aí a gente esquece que falar do trabalho também é trabalhar. Então eu acho que a gente tem que naturalizar mais esses espaços de conversa, de troca, né? E a gente se assusta, a gente falou disso antes, né? Quando a gente abre um espaço de conversa, a gente não sabe o que vem. Porque é muito comum a gente ver assim, espaços de conversa de reunião em que a chefia passa orientações para o grupo. Mas, assim, isso não é espaço de conversa, isso é espaço de repassar orientações. E não que isso não seja importante. O trabalho passa também por isso, né? Por orientações, por definições que a chefia vai definir. Mas tem que ter também um espaço em que o grupo possa dar sugestões em relação ao trabalho. De construção, né? De construção, porque o trabalho ele é eminentemente coletivo. E é isso, é essa lógica que a gente está perdendo, que as instituições estão perdendo muito. E aí, num contexto de teletrabalho, essa é uma preocupação importante que a gente tem que ter, esse olhar, o quanto do coletivo, da dimensão coletiva do trabalho está se perdendo. Acho que essa é uma pergunta importante que a gente tem que se colocar, assim, constantemente. Cibele, muito obrigado, então, pela tua participação. Evidentemente, já fica o convite para a gente gravar vários outros, com vários outros tópicos sobre saúde mental no trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, então, a vocês e até o próximo.